Reginaldo, Leonor, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Olá, boa tarde a todos também. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Tá bom. Que joia. Eu também estou ouvindo vocês bem. Que prazer para a gente aqui do nosso bate-papo, no nosso Instagram, recebê-los para conhecer um pouco da trajetória, aprender com o exemplo e com o ministério de vocês e conhecer um pouquinho mais dessa realidade entre os ciganos. Então é um prazer enorme recebê-los aqui. Alegria também estar com vocês para falar do trabalho e daquilo que Deus tem feito através daquilo que Deus tem nos dado condições de fazer na vida. Sim, com certeza. Vocês já estão na PMT, né, desde 2001, desde o começo da agência como a PMT, então é uma caminhada grande aí em missões e junto à agência. E a gente queria conhecer um pouquinho dessa trajetória missionária de vocês, alguns campos que vocês passaram, o tempo de vocês no campo. São muitos anos para resumir, né, em alguns minutos, mas um panorama geral para o pessoal de casa poder conhecer quem são vocês e o ministério de vocês. Bom, para início de conversa, há 40 anos atrás, né, em 1981, iniciamos o treinamento cultural. E fizemos ao todo, mais ou menos, durou uns 7 anos, né, porque ainda fomos aprender idiomas, porque queríamos ir fora do Brasil. Em 1989, acabamos indo para o Senegal. E estivemos lá com tribos no sul do país, com tribos nativas, atuando por um período. Depois viemos para o Brasil para tratamento de saúde, voltamos outras vezes, né? Até que em 2001 nós tivemos assim uma convicção que não tínhamos mais condições de saúde e também no trabalho lá para continuar. Aí fizemos um tempo aqui no Brasil de trabalho com as igrejas e fomos para o norte, na Amazônia Legal, trabalhar com indígenas. E durante 10 anos atuamos ali no Amapá, no Pará, na Guiana Francesa, visitamos também outros campos ali no Suriname, e estivemos atuando no Oiapoque, por esse período aí, né? E mais as aldeias entre os povos Apalaí, Tirió e outras etnias ali da região. Sim. Pode falar, Leonor. Nós fomos quando as crianças eram pequenininhas, né? A Raquel hoje está na Guatemala, mas ela foi com 2 aninhos e meio para a África, para o Senegal. E os filhos cresceram e hoje estão em diferentes países, né? No mundo muçulmano, aí, em diferentes países. E os filhos eram pequenininhos, cresceram, passaram pelo campo e hoje estamos só nós dois com os ciganos. E durante esse tempo de vocês, né, de grande caminhada, né, qual vocês acham que tem sido um maior ensinamento para vocês de trabalho no campo, de que Deus tem falado com vocês nessa vida missionária? Bom, como diz lá em Fortaleza, né, a seara é grande e os cearenses são poucos. É uma realidade, né? Falta pessoas, tem recursos, falta ser feitos, tem recursos, tem equipamentos, tem possibilidades as mais diversas, mas faltam pessoas, às vezes pessoas bem preparadas também nesse sentido, né? Então a gente tem experimentado isso e o grande desafio é dar continuidade, né, aos ministérios, às vezes que outros começaram, às vezes a gente começar e deixar com outros. Então, o desafio é permanecer, né, no campo. Os choques culturais, os desafios são grandes, né? Mas a verdade é sempre essa, né? Precisamos de mais pessoas. Eu penso que quando nós estávamos na África, nós éramos jovens e a gente enfrentava tudo e fazíamos o trabalho de acordo com aquilo que nós fomos ensinados, também com indígenas. E, de repente, com os ciganos, nós tínhamos que experimentar tudo novo, um povo, uma cultura diferente, então nós tínhamos que depender realmente de Deus. Foi muito choro e muita oração. Se os outros campos tivessem sido assim,
tivéssemos chorado mais e clamado mais, talvez teríamos visto mais resultados. Então, eu creio que a dependência de Deus com os ciganos, pelo fato de não conhecermos, sermos pioneiros, ser um desafio muito grande. Um grupo chama para ir para uma outra cidade, é outra realidade, né? E a gente vê aquela situação e não poder fazer muito, todos precisando de ouvir, querendo ouvir mais. Eles foram muito receptivos. Eu penso que nós chegamos assim na hora que Deus estava querendo colher os ciganos, né? E Deus nos deu esse privilégio de ter tido experiência com outro campo e numa idade em que nós chorávamos mais e clamávamos mais. Para nós, nós vamos falar mais especificamente sobre os ciganos, mas eu reduziria tudo a uma palavra, né? Uma reciclagem missiológica, né? Até em termos de pensar de certos conceitos, até mesmo de maneira de abordagem com o povo, nós tivemos que reciclar, né? Fazer uma reciclagem no campo mesmo, não foi na escola, né? Ou nos seminários, mas reciclar diretamente no campo. Para ter ideia, a gente tinha que, temos que aprender um outro idioma, na tribo lá no Senegal, aprendemos algumas coisas, né? E inglês, francês, para poder comunicar, creole. E depois, com os ciganos, a gente teve que desaprender o português, porque a gente tinha, a Leonor, principalmente, tinha uma ojeriza de português mal falado, né? Então, ver os ciganos falar 10 real, para ela é uma afronta. Não, hoje não. Hoje não, mas ela teve que fazer isso aí. E sobre essa experiência de vocês no campo, né? De tantos anos de caminhada e depois ainda entrando um novo desafio, né, de campo, a gente sempre tem conversado sobre chamando novos vocacionados aqui nessas lives, né? Tem sido oportunidades muito boas e a gente tem recebido feedback de como que o testemunho dos missionários e o trabalho deles tem impactado eles para eles também irem para o campo e conhecerem as realidades, né? Então, vocês, depois de tantos anos de campo e ainda começando um novo projeto, né, um novo desafio que também é pioneiro, né? Qual recado que vocês mandariam para os vocacionados que estão iniciando ou querendo iniciar agora num novo ministério transcultural? Eu diria que prepare-se o mais que você puder. É lógico, não fique preso só no preparo, senão você vira um catedrático em missões e não sabe fazer missões, né? A prática tem que vir junto. Então, por exemplo, nós aprendemos o francês caipira no Senegal, já falando com o povo, evangelizando com o povo, comendo com eles. É lógico, dedicando em casa horas de estudo. Eu estudava 8 horas por dia, né, do francês para poder falar. Em um ano, mais ou menos, a gente poder comunicar, né? Então, mas se especialize. Assim como você, quando vai fazer uma boa cirurgia, você procura um especialista, o melhor que você puder e puder pagar, assim também, né, faça a obra de Deus com especialidade, com zelo, com esmero, né? Você vai produzir muito mais rapidamente do que se chegar lá mal preparado, sem as técnicas mínimas necessárias para ter resultados, né? Nós aprendemos muito com o povo, né? Com o povo cigano. Eu acho que aprendemos mais com eles do que a sair fora da caixa, a pensar diferente. Por exemplo, a gente gostaria de uma igreja do estilo que a gente conhece, e a igreja cigana é itinerante. Ontem mesmo eles foram para um acampamento, os crentes, os líderes foram para um acampamento levar alimento. O Dário e o Berone estão com aqueles que estão enlutados. Então eles fazem, fica alguém doente, eles vão lá, dão todo o apoio. Muito mais do que a gente espera. A gente gostaria tudo assim dentro dos conformes, né? Mas eles fazem além. Então nós aprendemos muito. Eu acho que estar aberto a aprender com o povo, se de tudo saímos assim dos ciganos, vamos dizer, nós saímos outras pessoas. Em vários aspectos, nós saímos muito melhor. Agora estamos bem melhor do que quando entramos, cheio de no me toques, né? Assim, muito
com muito cuidado, tá? Hoje não, hoje a gente fala alto, fala à vontade, a gente come numa tampa se for preciso, veste o que for, dorme onde for. Então, tirou por terra muito aquilo que atrapalhava mesmo a obra. Então, eu penso que observar o povo, nós ganhamos muito com o povo cigano, fomos enriquecidos, amamos de coração, temos paixão pelo povo, porque a gente vê pedras preciosas neles, são assim preciosíssimos, e pensamos como o que o Senhor pode fazer, né? Pensar no Sérgio, que era assim um terror de drogado para lá, e hoje é uma joia preciosa cantando para louvar o Senhor. Então, aquilo que o Senhor pode fazer com essas vidas, e Deus colocou esse amor em nosso coração, né? De olhar para o cigano e ver uma preciosidade, mesmo que uma pedra bruta que precisa ser lapidada. E para a gente agora conversar um pouco mais sobre o povo cigano, né, entender essa cultura, para todo mundo que está nos ouvindo poder conhecer, né, o que é a evangelização entre os povos ciganos, por que eles são considerados transcultural, né? Ainda existem esses grupos aqui no Brasil que precisam ser alcançados. Conta um pouquinho dessa realidade para quem nunca ouviu sobre os ciganos no Brasil. Bom, aí entra alguma coisa mais técnica, né, estatística. Quando nós entramos, a gente não conhecia nada, estou sendo sincero, nunca nem considerava o povo cigano como um povo transcultural. Mas quando fomos conscientizados, aí começamos a pesquisar, e o povo cigano, vou dar assim, em linhas gerais, né, é uma população espalhada no mundo todo, quase todos os países têm uma minoria étnica, né, espalhada desde 1970, é reconhecido pela ONU como uma minoria étnica. Então, no Brasil, nós temos 3 grupos principais, que são os Calon, que é a maioria, 85% dos ciganos. Depois tem os Romani também, que é um grupo um pouco menor. E o outro grupo... Calderache. Mas são basicamente 3 grupos principais. E a população total é uma estimativa porque há dificuldades. Por exemplo, nem o IBGE sabe exatamente quantos ciganos no Brasil. Por serem nômades, então tem uma estimativa de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil ciganos no Brasil. Os Calon são os que chegaram primeiro, logo após o descobrimento, em 1575. Então, eles estão espalhados em praticamente todos os estados do Brasil. O primeiro estado em que eles chegaram, obviamente, né, foi logo o descobrimento, então foi na Bahia. Depois migraram também para Minas e Goiás, e depois se espalhou por praticamente todos os estados, né? No norte, eles não são muito chegados em rios, não gostam de navegações, gostam de estrada, gostam de caminho, né? Então, no norte tem poucos. Alguns na Amazônia, já teve um grupo em Belém, mas eles estão mais aqui para o sul, centro-oeste, né, sudeste. E aqui, atualmente, Minas Gerais é o estado com mais população cigana, ultrapassou a Bahia, né? E é um grupo étnico porque eles têm uma cultura diferenciada, aliás, milenar. Desde 1100, quando houve a primeira diáspora, eles já se espalharam, né? Saíram, segundo as pesquisas nas universidades, eles saíram do Punjab, no norte da Índia, e foram para a Europa, e de lá se espalharam. E esse grupo que veio para o Brasil primeiro, veio então da Península Ibérica, que é o sul de Portugal, né? França, Espanha, então vieram para o Brasil em 1570 e poucos, né? E assim eles se espalharam. O grupo que mais se espalhou no Brasil, então, são os Calon, os ciganos pobres, né? Existem ricos entre eles, mas a grande maioria são pobres. Então, e tem o pobre dos pobres entre eles. Os outros grupos já têm alguns ciganos bem ricos, em algumas cidades, inclusive, tem mansões, como em Campinas, aqui em Uberaba, né? Uberlândia, são os ciganos do grupo Romani. E eles falam a língua própria deles, no caso o Calon, eles falam o Caló, e
popularmente chama de chibi. A palavra chibi só que significa língua, né? Só a palavra língua. Então, tem as tradições deles, né? Por exemplo, o casamento precoce, né? A separação de puro e impuro, a formação deles em bandos, né? A escolaridade, eles não valorizam a escolaridade, é um grupo de cultura oral, língua ágrafa, né? Não tem nada escrito assim da língua, a descrição deles mesmos, tem alguns estudos, mas eles mesmos eles não se importam com, aliás, eles é o contrário, eles preferem só a questão oral, né? Então, nesse sentido, o povo, e eles têm também a tradição da religiosidade. Então, entre os ciganos, o grande perigo é o sincretismo, porque eles, em cada país onde eles se instalam, eles adotam a religião da maioria. Então, se eles estiverem num país católico, como o Brasil, eles são católicos. Se eles forem para um país budista, eles vão ser budistas, né? Mas é só pro forma, é só é uma maneira de se camuflar, porque eles não querem, eles querem passar despercebidos, né? Porque eles são uma minoria perseguida, discriminada, então eles continuam dessa forma. Então é difícil às vezes, aí tem que por isso que a questão da cultura é muito importante, né? Nesse aspecto transcultural, a evangelização transcultural entre ciganos é o estudo da cultura que é relevante, né? A língua praticamente não faz muita, porque eles nem querem que você aprenda, né? Eles não gostam, na verdade. Por isso, o ensino com eles, nós começamos com o ensino bíblico de Gênesis, o cronológico, colocando as bases de quem é Deus, e eles mesmos foram deixando. Nós nem, não me lembro de termos falado de ídolos. Eu alfabetizava no início e usava os próprios quadros de santos para colocar as sílabas que eu estava ensinando. E nunca falamos nada sobre fizemos uma troca, a gente dava, o Reginaldo dava fivelas com o nome Jesus em troca de fivelas da Aparecida. Então nós fizemos isso, foi só, né, querido, na questão. E algumas bíblias que eles apresentavam, a gente trocava pela Bíblia Mormon, né? Mormon, e a gente trocava para a Bíblia NTLH. Então, mas foi o ensino, eu creio que mudou nessa questão. Logo no início, não, depois de um tempinho, uma delas, a Cineide, disse para mim: Leonora, a questão aqui não é idolatria, a gente já sabe muito bem, nós estamos precisando saber como cuidar das nossas famílias, idolatria a gente já sabe que não presta. E temos um caso assim bem bonitinho que eu gostaria de contar, que assim que a gente começou a evangelizar o João Gomes, chegamos na casa dele, tinha uma casinha para Aparecida na frente, uma capelinha, e não falamos nada. E agora, onde eles estão, em Guapó, ele construiu uma linda casa, assim, muito bonita, e ele nos levou para ver, e a primeira coisa que ele nos mostrou foi uma moldura de gesso com o nome Jesus dentro. Ele fez questão de mostrar que tinha na parede da sala o nome Jesus. Então, graças a Deus que eles mudaram, creem no Senhor Jesus, né? Em questão de abordagem, só terminando, nós usamos a abordagem no ensino informal, de histórias, né? Contando histórias, usando a história, que é a questão da oralidade, né? Raramente a gente tem um texto bíblico para iniciar a gente decora a história e conta a história ou conta um ensino que vai dar. Nada tópico e também bem informal, bem comunitário, né? Bem à vontade. Todos podem realmente ir sentado em círculo, né? Nunca como a gente senta nas nossas igrejas, né? Sempre sentado em círculos, em roda, e fazendo perguntas e trocando, né, informações. Então, dessa maneira e exploramos muito a musicalidade. Os ciganos são artistas, né? Então, tanto é que nós já temos um CD produzido pelos primeiros crentes, né? Porque valorizamos a música. Então, a gente usou muito a música para introduzir vários ensinos, né? Especialmente no início, fazer uma boa seleção de música. Eu acho que já distribuí mais de 300, 400 músicas entre eles, né? Com pendrives,
Música sertaneja. O estilo sertanejo. Deles, Tinha que também ser o estilo de sertanejo. E como que foi assim a abordagem inicial, né, de vocês chegarem nesse grupo aí em Caldas Novas, nessa região onde vocês estão? Como foi essa primeira abordagem e a aceitação deles a respeito do evangelho e até mesmo a aceitação deles com vocês, né, que não são ciganos? Então, como que foi essa abordagem? Eu não sei se eu peguei toda a pergunta, você deu uma cortadinha na conexão. Você repete do início? Vocês estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Eu perguntei como que foi a abordagem inicial, né? Como que foi o início do relacionamento com vocês, com eles, né? Como essa aceitação, tanto do evangelho, quanto da presença de vocês também ali, que não são ciganos, para se aproximar e se relacionar com eles. Bom, uma dica que a gente sempre dá para a pessoa, né? Você nunca entra direto no acampamento, vai sempre através de alguém que já conhece o grupo ou a família. Então, alguém nos apresentou para algumas famílias e nós começamos, então, a nos aproximar deles. Fomos lá conversar com eles, nós íamos nas festas deles, nós éramos fotógrafos, fomos tirar fotos, aí a gente imprimia a foto e distribuía para eles. E começamos aí na barraca, conversar com eles, tomar um café, sempre eles oferecem, a primeira coisa oferecem um café, e fomos assim conversando. Fomos conversando com eles, nada de, viemos aqui já pregar o evangelho, falar alguma coisa para eles. Fomos fazendo amizade. Isso durou 2 anos, mesmo nós tivéssemos 25 anos de experiência com o Ministério Transcultural, com outras culturas. Para ganhar a confiança deles. O primeiro passo é ganhar a confiança deles. E o que nós descobrimos é que eles estavam nos observando, porque do ponto de vista deles, é eles que têm que confiar em nós. Então, mas, por exemplo, também é uma via de mão dupla. E tanto eles nos recebiam nas suas casas, como nós também, vamos dizer assim, até corremos risco, né, de recebê-los em casa. Uma vez nós viajamos e deixamos aqui a nossa casa a cuidado do Joãozinho, que é o primeiro convertido, né? E hoje ele diz assim, naquela época, ele fazia 1 ano que ele estava começando a construir a amizade. Ele falou assim, só pode ser Deus mesmo, porque um não cigano deixar a casa na mão de um cigano é muito... por exemplo, o cigano tem fama de roubar galinha, né? A conversa que sempre sai, né? E aqui nós tínhamos, eu tinha umas galinhas aqui. Então, toda vez que eu saía, eu contava as galinhas. Não, brincadeira. E quando voltava, eu contava de novo. Mas, na verdade, nunca sumiu. Né? Na verdade, aumentou, porque uma vez eles tiveram que fugir daqui e deixaram um punhado de galinha aqui com a gente. Então, a minha é fácil. Eles são difíceis para fazer amizade quando é passageiro, alguém que só está de passagem, vão perder. E como são nômades, na maioria, perdem muito fácil, né? Não pode ter nenhum vínculo de amizade. Então, eles ficam um pouco, assim, receosos, né? Redios. Mas é muito gostosa. Eu tenho uma história para contar de algo interessante, que visitando eles, eu vi um biombo, talvez um coveiro, e eu vi uma coxa de retalhos, e eu disse, que coxa linda! E a Celinha tirou a coxa e me deu. E eu fui lavar, ela é toda costurada à mão, uma coxa de retalhos, e eu fui lavar e ela se desmanchou completamente. E eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo com essa coxa nas mãos? Agora eu tirei dela, ela acabou me dando, e eu não tenho mais nem coxa, né? Então, o que o Senhor está querendo me ensinar? E naquele momento, eu quase que ouvi Deus falando, coloca uma máquina na mão delas. E aí nós tivemos o projeto Linha nas Mãos, temos, assim, em torno de umas 25 máquinas por aí afora. 30 já. 30, né? As máquinas continuam sendo minhas, para que elas não pudessem dispor, né? Eram tipo emprestadas. E elas começaram a costurar saias, tapete, vender aqui. E até recebemos, assim, da prefeitura, de que elas não estavam mais mendigando, estavam vendendo saias e tapetes. Então, foi de Deus, e foi assim... Aí eu tive cuidado de também não ficar falando, né? Que tudo era bonito, porque senão eu acabava ganhando.
Mas foi assim que veio o projeto de Linha nas Mãos. E além desses projetos, vocês têm desenvolvido outros projetos também com eles, além do evangelismo e do discipulado? Sim, a Leonor iniciou, então, a alfabetização de adultos, né? Só que adultos vinha de criança de 6 anos a velho de 60, 70 anos, né? Porque tudo eles é comunitário. Então, não Era uma tinha como festa, era separar. uma Era um festa. evento, né? A alfabetização era um evento. Então, ela começou e aí nós começamos a perceber, então, a necessidade de incentivar. Então, nós tínhamos projetos de alfabetização de adultos, um projeto também de incentivo à escolaridade. Então, nós distribuímos kits com material escolar para aqueles que já estavam mandando os filhos para a escola, né? Mochilas, e fizemos isso há alguns anos, né? Mas é muito difícil, porque por ser cultura oral, eles não têm constância nisso. E, além disso, fizemos outro projeto de incentivo também e de De conscientização legumes, nutricional, uso né? do filtro, né? Uso de filtro, informação nutricional, e também orientação quanto a remédios, né? Eles às vezes não sabem nem ler uma bula, né? Uma bula não, uma receita, quanto mais uma bula. Então, a gente dá muita ajuda nessa parte de Isso foi só no remédios. começo. A alfabetização não deu para continuar, porque eles dispersaram, logo morreu alguém, fugiram todo mundo, então não dava continuidade. Fiz também morrinhos para alfabetizar os jovens. E também temos um projeto com a SAF, elas me enviavam de Taguatinga, de Brasília, um kit para o bebê, para bebê. E nasce muito bebê entre ciganos. Atualmente eu estou com dificuldades porque a gente não está recebendo esses kits e temos bebê nascendo aí, né? Então foi todos esses projetos sociais abriram portas, foi muito bom, de muitos lugares, de pessoas que não, ciganos que nem conhecem Jesus vinham pedir. Então foi assim, muito gostoso. Mas algo assim interessante também que aconteceu é que nós resgatamos a dignidade. Nós fazíamos assim encontros, lanchinhos com patês, com bolo, com uma mesa muito bem posta, né? Fazíamos festa de Natal com árvore de Natal decorada, com pernil assado, e eles ficavam, nós nunca sonhamos de ter um Natal assim, né? Maravilhoso, as crianças cantando e tal. Então foi assim, para eles foi muito bom saber que eles tinham valor, que o Senhor valorizava eles, né? Então foi um privilégio para a gente ter essa oportunidade, né, meu bem? Isso fazia parte de um projeto que a gente chama de cidadania, né? Que é o resgate da dignidade. Também a gente ajudou a orientar eles a documentos, né? Sempre incentivamos, né? A gente não tem como obrigá-los, mas a gente sempre incentiva, fala da importância. Então a gente trabalha essas áreas sociais também para o próprio bem deles. Tem algo interessante que eles começaram a comentar, os outros de fora, dizendo que nós demos uma caminhoneta para quem aceitasse, viesse para a igreja, uma para cada um. E porque nós temos uma caminhoneta para o trabalho, né? E aí eles disseram, não, mas na verdade deram mesmo, porque nós não tínhamos nada e agora só de não fazer uma rodada de cerveja a gente economiza e a gente hoje possui. Então eles estão bem, graças a Deus, estão bem melhor do que antes, porque deixaram de gastar, né, com bebidas, com noitadas, tal. E eles costumam dizer: agora a gente come uma pizza com a família, sabe gastar o dinheiro. Então é gostoso ver que o Evangelho também traz isso, né? Resgata, eles têm as suas casinhas, estão bem melhores do que antes. É muito interessante mesmo ver isso, né? Da integralidade do evangelho, o que ele faz com uma pessoa, né? Por inteiro que se converte. E essas histórias com os ciganos é uma amostra disso, e é muito bonito ver esses testemunhos, com certeza. E hoje tem a igreja formada, né? Inclusive tem história de vocês a respeito da construção dessa igreja e de tudo que envolveu, e já tem um grupo base firme. Como que foi, né? Para vocês ver pela primeira vez a igreja cigana se formando? Vocês conseguiram me ouvir? Tá
Vocês estão me ouvindo agora? Está cortando um pouquinho a conexão. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu queria saber um pouquinho sobre a formação da igreja. Agora só, eu creio que deu para pegar. A igreja, o grupo cigano, na verdade, a igreja tem uma característica peculiar, né? Ela não tem o formato das nossas igrejas, nem de uma qualquer outra Nem igreja. adianta Eu querer, creio que ela tem o nem formato adianta. da igreja do primeiro século, né? Que era uma igreja do caminho. A palavra forte dos ciganos é caminho, né? Tanto é que a bandeira dos ciganos é uma roda, né? Então, uma população em constante deslocamento. Então, a nossa igreja ela tem 3 características básicas, é o que nós estamos orando por isso, né? Que ela seja étnica, ou seja, do povo para o povo, dentro das características étnicas do grupo racial, né? Que ela seja itinerante, também na questão do aspecto cultural, e missionária. Então, esse é o que nós estamos orando por isso. Então, dentre os convertidos, os primeiros, dos primeiro grupo que se converteu, então tem 3 já com treinamento que tem função de presbíteros, né? Eles têm a função, não têm o cargo porque não foram eleitos assim ou empossados formalmente, mas têm a função. Eles oram, eles visitam, eles pregam, né? Eles ensinam até mesmo em público, né? E um deles, depois desses 3, também tem um quarto, que é o Dário, que fez o IBEL, fez o Instituto Bíblico por 3 anos, que tem a função de missionário e está nos ajudando também no discipulado de outros, na visitação e no trabalho, né? E estamos, mesmo esses 3, nós temos dado treinamento por módulos, ainda está em andamento esse treinamento, né? Mas já fizeram aí pelo menos 3 anos de treinamento, mas é uma formação continuada. E tem também 4 diáconos, né? Que tem pessoas que têm função de diáconos, são mais jovens, mas nós chamamos eles de auxiliares dos líderes, né? Então, eles auxiliam os outros. Inclusive, o Dário tem um irmão que é um diácono, né? Então, E o Joãozinho e o Sérgio, que são líderes, tem um irmão também, o Berone. E tem aí outro de outra família, né? Então, ao todo, entre os que têm função de presbítero e diácono e o Dário são 8 pessoas, né? E ele, assim, não tem uma igreja no sentido formal, nós nos reunimos numa tenda, né? Mas com a pandemia mudou tudo, né, Isabela? Com a pandemia. Infelizmente, com a pandemia, eles não podendo reunir. Nós nos reunimos dia 11 de fevereiro com a ceia, mas depois disso teve tanto caso de Covid que eles pediram para nós não irmos, né? Então, infelizmente, mas algo assim precioso, mesmo que a igreja não é dos moldes que nós queríamos, não anda do jeito que a gente gostaria, por isso que nós temos que sair fora da caixa, senão pensar fora, né? Senão a gente vai ficar doido, que não acontece como queremos. Mas só de vê-los quando se reúnem, pedir perdão antes da ceia, eles pedem o público, porque todo mundo conhece o problema de todo mundo, então eles pedem perdão ali, reconhecem o erro, vão ajudar uns aos outros, né? Vão orar, conversam. Então, isso nos alegra, que é algo assim espontâneo deles. Não precisamos a gente ficar forçando, né? Então, graças a Deus, tem um lado bom, mas tem outros carentes. Os ciganos não sabem o que é frequentar a igreja. Eles nunca frequentaram escola, nunca tiveram rotina. Então, fica muito difícil ter rotina. E a gente gostaria tudo programadinho e tal, né? Por exemplo, o Reginaldo tem alguns livros que ele sugere, livros do Cássio, né? Livros muito bons, e ele traz, os livros chegam até os líderes e pedem para eles lerem, eles leem no dia do estudo. Então, não é assim, do jeito que a gente queria, mas acontece. Então, eles dão testemunho, falam assim do que Deus fez na vida deles, testemunham para os outros, e a gente fica contente de ver que isso é espontâneo. E pensando na igreja primitiva, eles faziam era isso, né? Então, por que nós vamos colocar um certo peso? Sim, isso era até uma coisa que eu ia comentar aqui, me marcou muito quando eu fui visitá-los, né? E eu
participei de uma reunião com vocês, era essa declaração pública, né, de pedir perdão e às vezes até de ser exortado por um dos líderes, né, falando o que você vai fazer com a sua vida, né? Você já sabe a verdade, um líder exortando e ele escutando, e depois na oração cada um orava e confessava o seu pecado, né, essa espontaneidade, essa pureza também, né, de entender de o que Deus fez e de falar e não ter essa vergonha, como nós às vezes, né, temos essa vergonha de confessar pecado, né? Isso foi algo que me marcou e que eu realmente achei muito bonito na cultura. É uma... A gente... Pode falar, vocês estão me ouvindo? Pode falar. Ver a espontaneidade neles, né? Nas crianças, as crianças dizem... As crianças dizendo, a gente quer participar da ceia, eu sei que Jesus morreu na cruz, a gente ouviu algumas crianças falando isso, né? Não, mas nós queremos que você e tal. Então, estar com eles na reunião, a gente sente falta demais, né, de poder reunir com eles. A gente sente aquela alegria de fazer parte da igreja, somos... eu acho que eu sou cigana, sabe? A gente já está assim mesmo. É só esclarecendo, né? Eles pediram para a gente não ir, não que eles querem nos impedir, mas por precaução, devido também à nossa idade, e a Leonor tem algumas comorbidades, né? Então, por causa do risco na pandemia, tanto é que a mãe e os pais do Joãozinho, né, passaram muito mal, assim, meio retrasado, né? Até para UTI, então, nesse sentido que eles, na verdade, é dado com a gente, né? Cuidando com os velhos. Mas nós contamos Sim, hoje com o Dário visitando, né, aqueles que estão necessitados, né, querido? Tem sido muito bom, ele está fazendo. E o Dário está online, está falando assim, nós é difícil mesmo. Ele falou. Estão participando aqui junto com a gente. A gente recebeu uma pergunta aqui do Diácono Marcos, da Igreja Presbiteriana da Gávea, do Rio de Janeiro. Ele queria saber se em relação à situação cultural dos ciganos com o cristianismo, qual tem sido as maiores dificuldades? Acho que tanto no evangelismo quanto no discipulado, né? A cultura cigana, ela é hermeticamente fechada, né? Ela é muito fechada. Então, para você entrar, como eu disse, né? É uma barreira a se transpor. Não é questão de língua, né? Não é a questão mesmo, por ser um povo de tradição já milenar, né? Perseguido, discriminado. Até houve o Holocausto cigano, né? Na época do nazismo. Então, todas essas coisas foram criando barreiras, né? Então, realmente é complicado. E é um povo urbano que vive sempre na periferia, né? Então, também não é bem visto com bons olhos, né? Então, tem alguns riscos mesmo. Entre eles, as pessoas precisam que cuidar. Agora, a questão do evangelismo é a tendência ao sincretismo. Se não fizer um estudo, né, se a pessoa que vai trabalhar entre eles não tiver um treinamento transcultural, eu diria assim, treinamento transcultural é sério, né, de antropologia, de entender realmente as diferenças, né, a questão da cultura, né, assim, fenomenologia da religião, entender por que acontece certos fenômenos entre eles, porque eles são místicos, eles são, por tradição, né, católicos, mas, na verdade, eles praticam magia, praticam várias coisas. Então, é a necessidade de se entender todos esses aspectos para não causar sincretismo. A primeira coisa que eles, quando você chega numa barraca, eles usam a expressão, né, pelo menos os calão, eles falam assim, ora em mim, né? Eles não falam ora por mim, eles falam ora em mim. Então, eles querem oração, mas isso aí já traz, eles têm uma ideia de alguma coisa que você tem mais poder, então é muito fácil chegar lá e você, de repente, ser aí um grande líder religioso no meio deles, só para orar poderosamente no meio deles. Isso não quer dizer que eles entenderam o Evangelho. Então, a necessidade de um preparo muito bom, e como eu disse, né, entrar pelas vias corretas entre eles, que pode ser até arriscado, se
não for, né? Não seguir certas coisas. Nós tivemos exemplos de outros ministérios e de pessoas que entraram, pastores inclusive, né, de outras missões, né, que foram fazer o trabalho e acabaram assim fechando as portas, porque criticaram aspectos da cultura que para eles é melindroso, né? Então a gente sempre tomou cuidado nesse aspecto. Tem que respeitar a cultura deles. Essa cultura deles é milenar, a gente não vai mudar. Aliás, missionário nenhum muda a cultura de ninguém. Quem muda é o Evangelho. O Evangelho muda qualquer cultura, porque mudou a nossa. Nós cuidamos com a questão da oração, que quando eles pediam para orar neles, né, nós dizíamos, podemos ensinar a orar, sua oração não é, minha oração não é poderosa, poderosa é o nosso Deus, né? Então a gente cuidou muito para tirar isso, que tinha uma tendência, eles têm uma tendência ao pentecostalismo, a procurar algo fenomenal, uma cura, assim, e eles aprenderam que hoje não enganam os nossos crentes lá não, sabe? Eles, aqueles que estão firmes, eles sabem que Deus curando ou não, Deus é Deus, eles entendem bem isso. Que pergunta. Estamos respondendo perguntas, né, Isabela? Então, se tiver outras... Você está nos ouvindo? Não te ouvimos. Não estou te ouvindo. Não. Deixa eu ver a pergunta aqui. E agora, consegue me ouvir? Não. Agora consegue? Ah, então tá bom. Uma outra questão também que foi bem emocionante para mim quando fui visitá-los foi as oportunidades do batismo da igreja aí, né? Eu pude visitá-los em duas ocasiões de batismo, que grandes... a família inteira sendo batizada, né? Eu achei isso muito interessante, do líder da casa e que trabalhava com toda a família inteira ia batizá-lo. E na última, inclusive, foi muitos foram batizados, né? Então, como foi para vocês também poder ver esse feedback do trabalho missionário aí, né? De tantos sendo batizados e de famílias inteiras sendo alcançadas através do trabalho. Então, eu creio que, lógico que é o agir do Deus, tanto, né? Condição de pecado, está divulgando, ocorreu, e como ele é pecado, então eles, por características, né? Isso é característica de grupo, inclusive, tem alguns resquícios de animismo, então eles tomam decisão em grupo, entendeu? Então, nesse sentido, né? Então, e assim, a gente usou a estratégia de sempre alcançar os homens e os homens que tinham posição de liderança, né? Então, numa família, a gente sempre focava, né, de alcançar essa pessoa-chave, e ele vindo, todos os outros vinham, né? Isso não quer dizer que havia uma conversão assim, sem nada, não. A gente, alcançando ele, alcançava os outros. E também o modelo presbiteriano, né, de batismo das crianças, né? Então, facilitou, foi perfeitamente dentro da cultura, né, aceito, porque para eles tudo é em família. E a família é a menina dos olhos para eles, né? Então, eles tomavam decisões em famílias e quando, aliás, sempre agora, quando nasce um bebê, a primeira coisa que eles querem é que seja apresentado o bebê, né? Aí depois já faz a apresentação, já faz o batismo, né? E as famílias foram assim, foi pai, mãe e os filhos foram sempre batizados juntos. É que teve alguns, nós tivemos você foi no batismo, que um senhor de idade batizou e ninguém podia acreditar que ele estava pedindo batismo, ele já faleceu. Nós tivemos um problema com uma advogada aqui que não quis devolver o dinheiro, e aí nós fomos até o escritório dela para devolver o dinheiro para ele,
e ela disse que não ia abrir um precedente, e ele ficou muito mal com isso. Nisso, alguém da família ligou e falou: olha, Leonor, nós sabemos onde ela mora, isso não vai ficar assim, e ameaçou. Nós saímos assim descalço para o banco, o Reginaldo tirou o dinheiro, chegamos lá na casa dele, o Reginaldo depositou o dinheiro no bolso dele e disse: olha, aqui está R$ 1.000, os outros 2.000 nós vamos entregar dia 20 para o Senhor, mas aqui eu responsabilizo com a dívida. E ele disse: não, mas não foi você, então eu quero o teu Deus, eu quero o teu Deus para mim. Se você pode fazer isso, ele trabalhava com ágil, né? E de repente a gente estava pagando uma dívida que não era nossa, e foi Deus que colocou no nosso coração, nós vimos o perigo, tudo de envolver. Então, ele falou: eu quero o teu Deus, me ensina, eu quero ser batizado. Então, quando esse senhor quis o batismo, os outros falaram: uau, se ele quer ser batizado, eu também quero. Então, foi assim uma mudança, algo que aconteceu, e Deus nos deu a oportunidade. Eu creio que a gente aproveitou a oportunidade, porque na verdade ele não ficou muito caro para nós, porque nós tivemos mais investimento com outros do que com ele, do dia a dia, de muito tempo, de muita reunião, né? Então não foi assim tanto investimento. E Deus nos deu essa oportunidade, foi assim uma oportunidade de ouro, né? Só vale, né? Nós até recebemos críticas, assim, num certo sentido, de alguns que não entendem muito sobre missões, que estava batizando muitas pessoas no início, né? Eu quero dizer isso, que talvez metade dos que foram batizados foram eles mesmos que evangelizaram, porque nós já começamos desde o início, quando eles já tinham 6 meses, 1 ano, nós já começamos a discipulá-los para que eles evangelizassem outros. Então eles iam para outros acampamentos, evangelizavam lá e falavam: oh, vem aqui, porque agora eles querem ser batizados também. Então a gente É o caso do Dário, que levou a família dele de São Simão, né? Que a família dele era de lá, a família toda, o Dário levou a Cristo, então não foi assim tão, né? Mas eu penso, resumindo o trabalho cigano, eu gostaria de falar isso, que Deus queria alcançar o povo cigano. E ele nos deu esse privilégio porque estava em posição ali, né? E já também mais de idade, eles falam também que se nós fôssemos jovens seria um empecilho para eles, com questão de ciúmes e tal. Então, Deus nos deu esse privilégio, alcançar o povo cigano. O Joãozinho costuma dizer: os índios já foram alcançados no mato, todos os países aí, nós somos os últimos, mas nós somos os primeiros para Deus. Ele fala, mesmo que a gente é os últimos para ser alcançado, então ele fala sobre os ciganos terem demorado tanto, né, para ser, e ainda estão, né? Tantos acampamentos que a gente conhece, que a gente não tem forças. Atualmente não temos nem como ir, porque sentávamos na barraca, comíamos com eles, tomávamos café com eles. Hoje, como é que a gente faz isso com o Covid? Nesse aspecto da família, né? Por exemplo, como os ciganos, na cultura deles, tudo é da família, então, entre eles, num acampamento, tudo é família. Então, eles não usam máscara, não tem a questão da higienização, distanciamento, né? Tudo isso, para eles, lá no dia a dia, não funciona. Então, por isso que eles já falaram para a gente, logo no início da pandemia, eles disseram assim: olha, se chegar alguém, se pegar Covid aqui, vai pegar em todo mundo, porque eles não têm como, não tem controle social. Crianças, né? As crianças não têm controle social que faça com que, né, haja essa sensação. Muito difícil. Agora, aos poucos, estão pegando, mas isso já estamos, né, há quase 1 ano e meio aí, né, nesse problema, né? Eu vi uma pergunta de como a gente ensina. Eu queria que o Reginaldo contasse aí como é que ensina nos acampamentos, como é que fala feijão. Só dando, como eu disse, é contar histórias de um modo geral, então nós usamos muito também as parábolas de Jesus, e uma das parábolas que eu sempre uso quando é um grupo novo, né, a gente sempre pede um punhado de feijão, né, cru, e começa a contar
a parábola do semeador, né? E a gente conta segundo está no texto, né? Acompanhando exatamente como está no texto, só que termina de uma maneira diferente, né? Jesus diz assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça, né? A gente diz assim, né? Quem tem ouvido para ouvir, presta atenção. E aí, uma vez nós questionamos alguém que acho que queria ser batizado, né? Não foi assim. Foi um irmão dele disse, olha, o Uripim está precisando de Jesus, lá de Morrinhos. O Uripim está precisando de Jesus. Ele falou, ó, peraí, você lembra, final do dia que você pegou o feijão lá que você contou, que um cai no caminho, o outro cai nos espinhos? Mas aquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Eu quero ter um coração Terra pronto, boa, né? terra boa. Aquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Então, ele contou. E eles mesmos podem contar a história, né? E eu conto muita história para criança, que para todos, serve para todos, né? De maneira simples. Então, mas hoje eles estão, eles mesmos ensinando, né? Quando eles ensinam, quando eles querem, quando eles fazem. E vocês mesmos já falaram, né, que eles já estão num nível de eles evangelizarem outros acampamentos, né, outros grupos e alcançarem outros acampamentos que estão tão distantes, né? Mas mesmo eles evangelizando, ainda são muitos ciganos, né, a serem alcançados e alguns ainda precisam ser discipulados, né? E atualmente, pelo menos na PMT, é só vocês que têm trabalhado com os ciganos, né? Então, necessita mesmo desse clamor de novos missionários para alcançar ainda os ciganos que ainda não foram alcançados em outras regiões do Brasil, né? A população, como dissemos, né, vamos considerar aí 1 milhão de ciganos, né? Tem pouco mais de 20 obreiros, vamos dizer assim, obreiros autóctones, os obreiros ciganos mesmo atuando, acho que nem tem essa quantidade de obreiros ciganos evangelizando ciganos. Entre outros, mas às vezes até tem preparo, né, transcultural. Gostei da Batista. Mas tem outros ministérios, mas como eu diria, né, da Assembleia de Deus e outras igrejas, né, que estão também se esforçando. Então o desafio é muito grande, né? Se você considerar a população, praticamente só tem obreiros entre eles, né? Falta muito mesmo. Nós estamos aqui na região, nós temos acampamentos em 10 cidades, né? Que poderíamos colocar um missionário lá amanhã, né? Sendo treinado, mas não temos, né? As portas estão abertas. Então o desafio é muito grande. Precisamos de pessoas bem treinadas, né? Tem que ser casais, porque a cultura, né, exige esse aspecto, né? Então, existem algumas dificuldades, mas é necessário, precisa levantar pessoas para evangelizar os ciganos e quebrar esse preconceito, né? A igreja, muitas vezes, também não está aberta para os próprios ciganos, né? A gente tem tido alguns entraves aí de algumas igrejas que não estão sendo receptivas, né, à população, aos crentes ciganos, mesmo que já apresentamos como crentes, eles ainda ficam assim meio reticentes ainda. Hoje, quais cidades que vocês têm atuado? Nós atuamos aqui em Caldas Novas, né, onde moramos. Começamos aqui e agora ficou um acampamento aqui e nós damos assistência lá, né? Mais assistência social. Agora mais assistência social, porque esse grupo já foi evangelizado e alguns aceitaram, outros não, então... E eles é um grupo também nômade, né? Eles não permanecem aqui, eles vão e voltam, assim, cada 2 meses eles saem daqui, né? Então, em Morrinhos tem um grupo já de sedentários, que a gente já está há uns 4 anos também. Mas também social. Social, mas também ensinamos e temos um grupo de batizados por lá. Falta de obreiros, falta ensino. Falta ensino. Aí temos em Itubiara, Piracanjuba, Goiatuba, Pontalina, Araguari já fomos. Mais ou menos umas 10 cidades. Né? Araguaiânia. Só que nós não podemos dar assistência bom, não estou falando da
pandemia do ano passado e esse ano. Mesmo antes, é muito trabalho, muito trabalho. A gente dá com assistência com cestas básicas atualmente, com as roupinhas de bebês, com essas máquinas, e telefonamos, oramos com eles, mandamos ajuda, né? Atualmente o Dário está com uma família bem difícil que perdeu o irmão e ele está ali orando para eles não fazerem algo errado e depois ele sai, vai lá para São Simão, que o tio também faleceu. Então, nós precisaríamos de mais obreiros, de mais pessoas. Ontem, uns líderes lá foram até o acampamento desses que perderam para ajudar, levando cestas básicas. Eles vão até os outros, né, bem, os outros acampamentos e levam cestas básicas. Visita no hospital. Visita no hospital, né? Teve uma época em que eles visitavam a cidade vizinha, faziam comida, pregavam, ensinavam, mas atualmente está difícil, né? Não está podendo receber. Ou, por exemplo, eles pegaram Covid, então outros acampamentos não aceitam eles. Fica difícil, porque tem medo, né? Então... E só nesse aspecto, né, como a gente está vivendo esse mundo mais virtual, o meio dos ciganos não funciona muito bem, porque nem todos têm acesso ao celular com tela, né? Computador, muito menos. Então, a comunicação, assim, está lá, vamos fazer uma live, vamos ensinar, né, por vídeo, por Zoom, outras... É meio complicado entre eles. Você alcançaria, talvez, alguns, né? Mas não... Como um grupo, é muito complicado, muito difícil. Às vezes fica num acampamento que não tem nem energia elétrica, como vai ter internet? Então, A gente recebeu uma outra pergunta aqui. A Marilis perguntou: como o pastor citou que tudo é família, né, dentro da cultura cigana, como é a aceitação dos ciganos não convertidos em relação aos convertidos? bom, entre os ciganos existe também as rivalidades, tem grupos que são inimigos uns dos outros, né? Então já tem certas barreiras. Agora, entre eles, de um modo geral, eles se respeitam. É lógico que há aquela brincadeira, zombaria, né? Mas não temos tido assim, nenhum caso muito sério entre eles, não. Assim, mas quando eles são, por causa, tradicionalmente são católicos, né? Mas o Joãozinho mesmo diz, né? Olha, eu não conheço um cigano que sabe rezar um Ave Maria e um Padre Nosso. Não. Então, na verdade, é só nominal, né? Então, não tendo assim uma abordagem muito agressiva, e entre eles, todo mundo conhece sobre a vida deles, né? Todo mundo conhece a vida um do outro. Então, não tem tido assim uma dificuldade muito maior entre eles, não, né? Bem, problema assim de Talvez se eles têm enfrentado, não têm contado, né? Não sabemos. Mas eu acho que é difícil porque a bebida às vezes é empurrada na boca, né? Ele fala, eu não bebo, não quero beber. Então fica difícil sair. Com relação aos costumes, né? Aos vícios, aí sim, né? Eles sofrem muita dificuldade, porque eles, quando estão com um grupo assim, da família, eles, mas você não participa mais com a gente disso, daquilo, né? E aí ele sofre pressão, né? A pressão é bem grande. E a questão da realidade dos ciganos serem povos minoritários não alcançados dentro do Brasil dá também uma oportunidade das igrejas apoiarem mais esse trabalho, né? Abraçarem mais essa causa de alcançar o cigano dentro do território brasileiro, né? Então, como que as igrejas poderiam abençoar mais esse trabalho e se envolver mais com esse trabalho, respeitando as diferenças culturais do povo cigano? Eu quero dizer que eu gostaria que a igreja tivesse um treinamento para não mandar um jovem sozinho, uma moça sozinha, precisa de um treinamento. Talvez poderíamos proporcionar isso, uma apostila, alguma coisa, um treinamento para ir alcançar. Por exemplo, a primeira igreja de Uberlândia, que apoia o Dário, eles foram até o acampamento, foram como casal, né, um casal, levaram ajuda
Então, é possível fazer e abrir as portas. Eu lembro que nós tivemos uma igreja em Belândia também, na Quinta, eu acho, que os ciganos vieram visitar. Então, é possível abrir as portas para os ciganos. Mas tem que ter um preparo, né? Mas já tivemos uma igreja em que eles disseram, nós não queremos ciganos aqui. Então, numa igreja que não foi aqui, né? Mas que, graças a Deus, a Igreja de Caldas Novas dá todo o apoio. Mas é possível a igreja se preparar para ter aqueles que assessoram. Eu sentei com os crentes de Morrinhos que não têm muito preparo, eles foram para a igreja com a gente, então eu sentei junto, né? Fiquei do lado, não vamos beber água agora, espera um pouquinho, tal, né? Não vamos levantar tanto. Então, acho que é possível ter os ciganos na igreja. Pensando no aspecto prático, né, até em termos de cidadania, nós temos nas nossas igrejas e outras igrejas, nós temos professores, nós temos psicólogos, nós temos médicos, nós temos enfermeiros, nós temos então, pessoas de área de saúde, área jurídica, né, advogados. E essas são pessoas, são necessidades entre eles, às vezes, né? Então, às vezes, a igreja pode servir dessa forma, entendeu? Agora, é lógico que não vai ser assim, sem um cuidado, né, sem uma aproximação. Eu uso um termo, né, que seria um mediador cultural. Alguém que conhece os ciganos e alguém que conhece a igreja, né? E que serve aí de ponte de orientação. Porque senão também há uma exploração da parte, é lógico, eles vão querer levar vantagem, né? Mas, por exemplo, orientação até como, por exemplo, um exame médico, onde fazer um exame médico, né? Isso às vezes eles têm dificuldade. Mas o Joãozinho disse uma vez para a gente, os ciganos não precisam de nada, eles precisam de Jesus. Eles têm tudo, conseguem tudo, são muito espertos, não precisam, eles vivem, enfrentam aí a realidade de vender, de serem vendedores ambulantes, né? E eles dizem que nós precisamos mesmo de Jesus, o resto eles conseguem. E qual seria o perfil assim do missionário que está ouvindo essa live, né? Para poder trabalhar com ciganos e gostaria de abençoá-los, gostaria de fazer parte também como missionário no campo entre os ciganos? Olha, se prepare que você vai ser outra pessoa, bem melhor, bem menos cheia de nhenhenhen, né, de problemas, vai ser alguém que conversa numa boa com o pessoal, senta em qualquer lugar e começa a ver o quanto é especial o povo cigano. E o mais importante é o cigano te aceitar, o que é difícil, não é fácil. De ver alguém que tem os olhos assim maliciosos, ou paqueram, então isso não tem abertura entre eles. Então, se tem aí um casal interessados, que lembrem que o povo cigano tem que te receber, te aceitar, e você vai aprender mais do que você vai dar, com certeza. Hoje nós somos outros por causa dos ciganos. Nós temos menos travado, né, bem? Como a gente poderia falar? Despojado. A gente enfrenta qualquer coisa, fala qualquer coisa. Essa falando do perfil. Eu creio que o perfil, né, é alguém, claro, alguém que ama primeiramente a Deus, né, e ama e disposição de aprender outra cultura, outros costumes, uma pessoa bem aberta, né, para isso. Mas como eu disse, precisa ser aceito pelo cigano. É lógico, precisa ser aceito no sentido de conquistar a amizade deles e também deixar ser conquistado, né? Se for uma pessoa muito reservada, nós tivemos alguém que nos ajudou um tempo, mas era muito reservado, muito na dela, né? Então, os ciganos, eles também, logo, eles fecham a porta, né? Eles são muito, assim, eu diria, são muito educados, viu? Apesar que, brincadeira, mas são muito educados, são muito respeitosos, né? Mas também eles não vão dizer na sua cara, você não serve, tá? Não. Mas você não vai ter, eles não vão te ouvir.
Eles vão te escutar, mas não vão te ouvir, não. De jeito nenhum. Então, tem que ser alguém. Uhum. Se tiver uma meia idade, né, é melhor, por causa a Leonor falou, né, da questão dos ciúmes, né, entre eles, porque eles casam muito novos, né, então menina de 13 anos, 14 anos já é uma mulher casada, e então nós temos no caso, né, entre eles, pessoas com 35 anos já são avós, então 35 anos para lá, né, você já está numa faixa boa, né, tá tranquilo para trabalhar entre eles aí sem muita entrave, né. E se prepare para se apaixonar por um povo e viver como eles, né? Viver a realidade deles. É interessante porque em outras lives a gente fazia um chamado, né, para o jovem se envolver com a missão, mas essa é uma missão também para pessoas mais velhas ou para pessoas mais experientes que tem também espaço para uma missão específica também, né, que precisa dessa experiência, que precisa, então pessoas mais velhas que queiram se dedicar a missões têm espaço e ainda você pode ainda receber um chamado para ir trabalhar com ciganos, com certeza. Até na própria cidade onde a pessoa está, ela pode trabalhar ir na redondeza, né, da cidade lá e ver, pode trabalhar onde está mesmo, porque no geral tem ciganos na maioria das cidades. Você lembrou algo importante, né? Na cultura, muito forte na cultura cigana, o respeito aos idosos, aos velhos, né? Alguém que tem mais idade. Então, por isso, né? Se a pessoa já tiver, né, uma experiência maior de vida, né? Mais anos e mais experiência de convívio, tá? Ela vai ser, naturalmente, ela vai já entrar num nível onde as pessoas vão dar atenção, vão respeitar, por causa do próprio aspecto da cultura. Nós começamos na casa do Joãozinho, foi o Igor que nos apresentou, o Igor Shimura que nos apresentou o Joãozinho, e o Joãozinho só não nos mandou embora porque o Reginaldo é um não cigano velho. Na verdade, os nossos nomes, né? Eu sou Gajim Velho e o Reginaldo é Gajão Velho. Então, ele respeitou, por isso que ele ouviu. Inclusive o Dário te mandou uma mensagem aqui falando, fizemos o teste com o Reginaldo por 1 ano. Não é o Dário, fácil. quando nós chegamos, eu lembro nas primeiras vezes que eu fui no acampamento, né? A gente se reunia na rua, assim, na beira da calçada, conversando. A Leonor reunia com as mulheres, eu reunia com os homens. Quer dizer, reunia não, né? Se juntava lá para conversar, né? Mas o Dário era de botar pergunta para todo lado, né? Ele fazia perguntas de todo tipo, né? Era um questionador, né? Ele não ficava querendo botar na parede, mas tudo ele queria saber. Eu falei, isso aí vai dar um bom... E eles mesmos disseram que o Dário deveria ir para o seminário. Mas foi algo interessante que nós colocamos no telão, acho que um lençol no acampamento do Dário. Tinha 2 acampamentos, do Joãozinho e do Dário, aqui em Caldas. E a gente apresentou para o Natal, então tinha uma imagem que era lá o curral, né, onde Jesus estava, Maria e Jesus com o bebê, e em cima a estrela de Belém. E estava tudo apagado, né, e aquela imagem, e de repente o Dário falou, olha o que está acima do telão. E nós olhamos, era Marte, né, brilhando muito em cima. Aí o Dário disse, a estrela nos visitou hoje, porque Jesus chegou para o nosso acampamento. Eu não me lembro disso, nem sei se o Dário está lembrando. Que lindo testemunho. Para a gente finalizar. A gente poderia ficar conversando aqui bastante, né, sobre esse ministério tão grande de vocês. Mas para a gente encerrar, vocês gostariam de deixar alguma mensagem para a igreja, para as pessoas que estão nos escutando sobre a importância do trabalho com ciganos e ainda a necessidade de se alcançar os ciganos? Conseguiram me ouvir? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Para a gente encerrar,
para a gente encerrar, para vocês trazerem uma mensagem para o pessoal que está nos escutando sobre a importância e a necessidade de ainda se alcançar o povo cigano. Eu gostaria de dizer que o povo cigano é um povo lindo, amamos de coração, queremos vê-los conhecendo a Cristo e que a igreja não discrimine, que a igreja, eu sei que é o que Jesus gostaria, né? Que a igreja aceitasse, abrisse as portas para o povo cigano. Nós só fomos abençoados, nós só ganhamos com ver essas pedras preciosas hoje e que a igreja no Brasil, se há aí pessoas que podem sair na sua cidade, ter um preparo primeiro, né? Sair, evangelizar, levá-los para a igreja, que o faça, porque nós fomos surpreendidos, que nós não esperávamos essa receptividade dos ciganos, eles estarem prontos a aceitar Jesus. Então, que aproveitem. Diria também para a igreja que os ciganos não estão de portas fechadas, né? Aliás, as barracas nem têm portas. E eles também não estão de coração fechado, eles estão de coração aberto. Mas eles são espertos e eles leem nos seus olhos se você realmente ama, se você realmente ama Deus e se você os ama. Então, demonstre, né, nas suas atitudes, primeiramente, né? Demonstre nas atitudes, depois, através das palavras, procure traduzir o amor de Deus para eles. E eu creio que você vai ver o quanto você vai ter de pessoas. Hoje, a maioria das pessoas estão partindo para o ateísmo, para o secularismo, dentro das nossas próprias igrejas, a juventude. Mas os ciganos querem Deus, né? Mas os ciganos querem Deus, né? Qualquer lugar que você vai, eles vão dizer, olha em mim, né? Você falar de Deus, eles vão estar prontos para te escutar, pelo menos. Mas eles vão te ouvir, sim. Uma vez que você ganhar a confiança deles. E eles são muito gratos, são um povo humilde, tem um orgulho racial, né? Como todo povo tem, mas é um povo humilde e muito amoroso também. Então, disposto a fazer, né, por aqueles que os amam, né, o que for necessário. Que Deus abençoe. Ore, né? Ore pelo alcance do povo cigano. Por mais obreiros, como eu disse, né? Falta obreiros. É um desafio muito grande. Eu diria que nós temos, em comparação, nós temos excesso de obreiros para os indígenas. E para os ciganos nós temos uma escassez, né? Quilombolas e outros também, a gente sabe que também tem muito poucos obreiros, mas obreiros preparados. E compartilha também com a gente alguns pedidos de oração para que quem está ouvindo essa live, quem vai ouvir depois, puder orar especificamente por vocês e pelo trabalho entre os ciganos. Então, o treinamento da liderança, né? Líderes, nós estamos treinando líderes, né? Não é necessariamente líder só para a igreja, mas nós queremos liderança em todos os aspectos, né? Para dar continuidade nas famílias também, a pregação do Evangelho. Então, nós temos o programa, estamos dando continuidade. Ore pela nossa saúde, que já está um pouco precária, né? Temos algumas necessidades. Pela nossa família, ore pelos nossos filhos e netos, que estão todos, não temos nenhum aqui no Brasil, então, e com a pandemia, né? Até impedidos de visitar, tem filhos que faz já quase 2 anos que nós não vemos. Mas a gente tem filhos aqui sim, querida. Nós temos os filhos ciganos, né? E também ore para que Deus levante mais pessoas, né? Preparadas transculturalmente, né? Para evangelizar os ciganos. Não vá sem um mínimo preparo, né? Um mínimo de informação. Hoje tem tanta informação disponível, né? Procure, né, se informar e tome os cuidados necessários, né? E eles estão aí nas grandes e pequenas cidades, né?
procure que você vai encontrar os ciganos aí. Amém. Não, eu acho que é mesmo, são esses os pedidos. Mas ore pelo povo cigano, que o Senhor os mantenha, né? Saúde, que é difícil nessa questão de pandemia. Ore pelo Dário, que está passando algumas dificuldades com a família, com moradia, com poder atender todos, né? Então, ele, família, ele, a Célia. Pela liderança também, né, querido? Liderança. Ore pelo... vamos citar nomes, né? O Joãozinho, foi a pessoa-chave que Deus nos deu desde o início, né? Ele e toda a sua família hoje são parte dos convertidos, dos primeiro grupo. O Sérgio, irmão dele, estão gravando já o 2º CD, né? Então esse projeto vai evangelizar. Ore pelo Sérgio. Ore pelo João Gomes, que é um líder de um outro clã do grupo, né? Ele tem vários filhos e filhas, então tem algumas dificuldades com genros que ainda não estão firmes, né? Já ouviram o evangelho, mas não estão firmes, dão muito trabalho para ele. E também outros, os diáconos, né? Os Peroni, irmão do Joãozinho, o Dorivan, o Leandro, o Lapinha, são aí os que estão em treinamento aí, se preparando. Joia. Queridos, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo testemunho, por contar essa história para a gente e dessa realidade que a igreja ainda precisa se atentar. Que Deus continue abençoando ricamente o ministério de vocês. Amém. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Obrigado também a todos que acompanharam e que Deus abençoe cada um e cada família. A gente vai deixar salvo aqui nas redes sociais o contato do pastor Reginaldo, da Leonor. Então, se vocês quiserem receber notícias sobre o trabalho cigano, quiserem conhecer, se envolver, ser parceiro desse ministério deles, vocês podem acessar os canais que a gente vai deixar aqui nas redes sociais. Vamos deixar também os pedidos de oração para vocês continuarem orando. E se envolva com a causa cigana, seja uma igreja que abençoe esse ministério e leve essa live também para outras pessoas, para poder mais pessoas conhecerem esse trabalho e alcançar esse povo que ainda é minoritário aqui no Brasil e está aqui do lado das nossas igrejas. Obrigado por acompanhar a nossa live. Na próxima semana a gente tem mais uma, toda terça-feira, às 18 horas. Um abraço para todo mundo que nos escutou. Um abraço, Leonor. Um abraço, pastor Reginaldo. Que Deus te abençoe. Tchau, abraço a todos. Um abraço, tchau.